Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está do outro lado da telinha, né? Vamos a mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas aqui com vocês hoje, nesse vídeo, né? Vamos falar sobre um tema diferente, né? Aqui, como a consciência, intenção, cria matéria sólida, né? Aqui, extraído do Estilo Urbano, né? Da revista digital, né? Vocês podem procurar aí e pesquisar, né? Então, a gente vai falar aqui sobre o que é, como a consciência, a intenção, cria matéria sólida, né? Vamos desmistificar aí uma matéria de 6 de maio desse ano, né? De 2024. Pois bem, aqui fala, a ciência humana tem uma forte tendência a desacreditar tudo que não está no mundo físico, né? E o que você tem a ver que tem a ver com a consciência, né? A intuição e outros planos existenciais, né? Portanto, para a ciência, a única coisa que conta é a lógica, e a sabedoria interior é descartada, como a intuição que poderia contradizê-la, né? Hoje em dia a gente vê que a ciência descarta Deus, né? A ciência do homem, né? A ciência multiplicada do homem dos nossos tempos, né? E a ciência que desconsidera Deus, né? Desconsidera uma mente criativa divina, né? Universal, né? É uma ciência materialista, essencialmente materialista, né? Isso causa uma clara separação do indivíduo da fonte original, né? Fonte divina, né? A ciência da Terra é artificialmente limitada de tal forma que só pode resultar em algo que servirá sempre aos controladores e é concebida para limitar a percepção da realidade a um corredor estreito que guiará os humanos e moverem-se na direção que esses controladores ditam, né? Os controladores da humanidade, cabala reptilianos, né, projetaram intencionalmente a ciência dessa forma, né? Isso apenas limita os humanos em tudo que ajuda a reter o poder, né? Poder deles, né? Sobre o resto da humanidade, né? Os 99,9%. A ciência materialista, reducionista e determinista é um curral para a mente humana, para que as pessoas não possam desenvolver nada que não seja provado pelos controladores e esteja dentro dos seus planos, né? A ciência materialista da Terra foi projetada pelos controladores com o exato propósito de manter os humanos dentro de uma estrutura ou limite específico para controlar, limitar e dirigir sua expansão científica e intelectual, não é mesmo? Quando você observa o mundo não material, avançará mais em uma década do que nos últimos 100 anos, que disse Nikola Tesla, né? Nikola Tesla, né? Ele que foi o descobridor da energia Wi-Fi gratuita, né? Que seria gratuita se os Estados Unidos não tivessem se apoderado da descoberta dele, né? E hoje pagamos por isso, né? Caro, né? Para ter Wi-Fi e internet na nossa casa. Na palavra de Nikola Tesla de 1856-1943, o inventor do rádio, corrente alternada e várias outras tecnologias. Se você, entre aspas, se você quer descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, né? Como eu já disse isso nos meus vídeos anteriores aqui sobre isso, né? Tudo no universo é energia manifestada através da vibração produzida numa dada frequência, criando a matéria, né? A ciência tenta explicar os fenômenos, né? No nosso mundo físico, né? Antes de entrar em assunto de como a matéria é criada, vamos esclarecer e o detalhe é que o ser humano nunca chega a uma, né, ideia objetiva, né? O ser humano especula, né? Estuda, né? Mas nunca chega a um nível mais avançado do conhecimento de Deus, né? Que é muito profundo, né? E alguns fatos importantes sobre a religião dogmática da ciência, entre aspas, né? O ser humano, para vocês verem como o ser humano é limitado, né? Até mesmo para vasculhar a mente divina, né? Os segredos, né? Da criação, né? Como o Fibonacci, o número de Fibonacci, por exemplo, né? Fibonacci que é um símbolo, né? Que ele como se fosse uma espiral, como a nossa orelha, por exemplo, né? Tudo que é na natureza é um símbolo espiral, né? Que é o símbolo de Fibonacci, né? Se vocês forem equiparar um grão de feijão com um rim humano, eles são equivalentes no formato, não é mesmo? Quando você corta uma árvore, por dentro da árvore, do caule, né, é parecido com, né, uma digital humana,
né? Há uma certa semelhança. E se vocês observarem bem a noz, né? Vocês abrirem a noz, dentro da casca aparece um cérebro humano. Né? É uma certa semelhança muito interessante. Né? Leva a gente a pensar. Por que temos medo da morte? A Igreja Católica ou cristã aceitou a reencarnação até a Idade Média, por volta de ano 800. Né? Foi aí que o alto clero vaticano decidiu modificar os conceitos em torno da reencarnação, porque ele estava explorando as pessoas de uma forma terrível. E segundo os relatos, as pessoas pobres cometiam suicídio em grande número, né? Em nome de uma fé. Né? Então eles implementaram os conceitos da não reencarnação e punição extrema para quem se suicida, né? Como um pecado capital, né? Os pecados capitais, né? Que nós já conhecemos muito bem, que não pode ser salvo e vão direto para o inferno, né? O inferno de fogo, né? Como eles desenham, né? Além disso, como você pode imaginar, o fato das pessoas pensarem que só existe uma vida as coloca sob estresse e com medo terrível, né? De não haver outra vida além dessa. Também podemos traçar os quadros históricos do medo da morte como o nascimento do materialismo. Né? Embora tenha raízes na Grécia Antiga, nasceu principalmente durante a mecânica newtoniana, onde o universo é igual à matéria. E a ciência reduz tudo a 3 aspectos ou consequências. Né? E aqui vem, né, identificando aqui as 3. Né? Materialismo, que sustenta que nada existe fora do que é material observável, palpável. Reducionista, que é o método de analisar algo complexo pela soma das suas partes. Né? E determinista, né? Onde que se sustenta que todos os acontecimentos, todas as ações, incluindo a ação humana, têm como causa algo externo, a vontade do indivíduo. Argumentou-se que os seres humanos não têm controle sobre nada e não podem ser considerados responsáveis por suas próprias ações. Né? Então, o determinismo cimenta tudo ao materialismo reducionismo, né? Removendo todo o valor das pessoas, o valor da pessoa e da consciência, que ele simplesmente não tem validade para o seu sistema de pensamento. Né? Isso faz com que o ser humano entre num estado constante de mentalidade de vítima, né? Onde não tem controle sobre as suas vidas e não tem controle sobre nada. Né? Portanto, cederão o controle de seu poder a uma autoridade que promete resolver os seus problemas. Não é mesmo? Com esse conceito em mente, a consciência são resultado da matéria. Nesse caso, como resultados de processos neuronais, químicos e elétricos. Outras realidades são descartadas. O problema é que o que não está dentro da estrutura do materialismo newtoniano, Descartes, não pode ser verificado com o método científico. É aqui que a ciência se torna dogmática, com a imposição de um sistema de crenças como a religião, nas religiões de hoje. E aqui fala das problemáticas, a origem das espécies em 1859, né? Falando sobre Darwin, né? Que é um grande equívoco da história, né? O maior deles. Né? Albert Einstein também, de 1905, né? Também relatando aqui, né? E o medo da morte também vem, logicamente, do véu do esquecimento, né? Os controladores negativos reptilianos usaram essa característica da Matrix 3D, gerada pela Lua, para causar mais medo nas pessoas. Né? Então aqui observamos aqui também. Tem uma gravura aqui também. Né? Conversão de consciência e intenção para matéria sólida. Né? Então, vamos analisando, né, o que acontece no nosso mundo, né? E fazendo essa dissecação, não é mesmo? Do que nós não temos o costume de falar, tampouco numa mesa de bar, não é mesmo? Então deixo com vocês mais esse vídeo e mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas. E até a próxima.